Eu vou ler em 2 Coríntios 8, 9, que diz assim, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nesse texto, nessa carta ao povo de Coríntios, Paulo vem falando sobre a graça de Deus. E o que é graça? Muitos de nós, mesmo estando já há muito tempo, né, ou há pouco tempo, não importa, mas estando já no Evangelho, servindo a Jesus, nós precisamos conhecer a graça de Deus. Mas não tem como conhecer a graça, não existe forma da gente saber o que é graça sem que a gente necessite dessa graça. Não tem como conhecer a graça de Deus sem ser pecador, sem precisar dela. As pessoas, os cristãos, né, as pessoas que se intitulam cristãos, pensam que conhecer Deus é ter experiências sobrenaturais, que é falar em línguas, que é profetizar, que é ter visões, ver anjos, ver demônios, que seja, mas pensa que experiência com Deus é isso, é você ter um contato mais visível ou mais concreto, né, com aquilo que está numa outra dimensão. E na verdade, não é, porque nós só conseguimos conhecer Deus quando nós compreendemos a graça. E nós só podemos chegar nesse ponto indo para o pó. Nós só conseguimos ter consciência disso quando nós temos a consciência do que somos diante de Deus. Da nossa pequenez, da nossa natureza pecaminosa, das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Aí, quando nós descobrimos quem nós somos realmente, porque é comum a pessoa estar vivendo uma vida à toa, bagunçada, desestruturada. E quando a pessoa encontra Jesus, aí ela pensa assim, agora eu encontrei um povo que é perfeito, um povo que é correto, um povo que não erra, um povo que todos os dias vai tirando de si aquilo que não presta, aquilo que não convém. E aí, a pessoa pensa que a partir daquele momento ela passa a ser uma outra pessoa. E ela pensa assim, agora eu vou ser santo, agora eu vou agradar a Deus, agora eu vou ser perfeito, agora eu vou acertar com mais facilidade, agora eu vou errar menos, agora a minha vida vai ser diferente. Então, a pessoa esquece que ela necessitou da graça de Deus e que isso é para sempre. Porque ela ainda está nesse mundo, ainda está nesse corpo, e aí o que acontece? A pessoa vai perdendo a consciência do que é o Evangelho. Então, é necessário que Jesus vai trazendo a pessoa de volta para essa consciência de que quando ela aceita Jesus, ela não se transforma numa super pessoa, que ela continua sendo a mesma, continua tendo as mesmas dificuldades. E só chegando nesse ponto de se conhecer é que nós podemos conseguir, e nós podemos conhecer a graça, que nós conseguimos aplicar a graça de Deus e distribuir graça. Porque quem não tem consciência da graça, nem vive e nem consegue
aplicar isso na vida dos outros. E aí, a palavra de Deus vem falando que Jesus levou sobre si a iniquidade de todos nós. E a palavra do Senhor diz também que aquele que não teve pecado, Deus tomou esse que não tinha pecado e o fez pecado por nós. Deus, ele encravou, ele esculpiu, ele lavrou aquilo que era nosso, o nosso pecado. Foi cravado na cruz de Cristo, foi tatuado. Todo escrito de dívida que havia contra nós foi pregado na cruz, foi cravado naquela cruz. E a partir daquele momento, todo pecado que era nosso passou a ser dele. Toda iniquidade, toda transgressão, toda imperfeição, tudo aquilo que era negativo, que pertencia a nós, foi cravado em Cristo naquele momento. Então ele passou a ser o pecador. Enquanto ele estava naquela cruz, ele estava me representando, ele estava te representando. Naquele momento ele era um pecador. Naquele momento é ele que errava, é ele que furtava, é ele que matava, é ele que era injusto, porque ele levou sobre si as nossas injustiças. E essa é a graça de Deus, que muitas vezes nós não conseguimos compreender. Jesus